Fala, meus amigos do YouTube, mais uma vez aqui vamos dar continuidade à leitura dos parágrafos do artigo 28A nesse penúltimo vídeo sobre o acordo de não persecução penal. Bom, assim como nos vídeos anteriores, vamos ter aqui um quadrinho para auxiliar na leitura em conjunto, e eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de eu ler todos os dispositivos e depois sair analisando um por um, eu vou ler um por um, já fazendo a análise de cada um deles. O parágrafo 4º do artigo 28 do CPP vai dizer o seguinte: para homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do defensor e sua legalidade. Ou seja, aqui não tem grande dificuldade de compreensão. Aqui é um procedimento que já vinha sendo seguido há muitos anos, muito tempo, já para o arquivamento do inquérito policial. O juiz vai analisar, para fins de homologação, o acordo de não persecução penal, assim como ele já fazia no arquivamento do inquérito policial. Um detalhe, aqui, de acordo com o parágrafo 4º, o juiz vai analisar o acordo de não persecução penal sob o aspecto da voluntariedade, ou seja, se o agente não foi coagido, o investigado não foi coagido a prestar aquela confissão, a fazer a confissão, e sob o aspecto da legalidade, se o acordo de não persecução penal ele é cabível para aquele delito, se, por exemplo, não estão presentes aquelas causas de vedação objetiva ao acordo de não persecução penal, se não é um crime da Lei Maria da Penha, por exemplo. Então, ele vai analisar esse conjunto, legalidade, voluntariedade, todo esse conjunto de elementos, e vai homologar ou não homologar de acordo com o cabimento do acordo de não persecução penal. Já o parágrafo 5º, que merece sim algumas críticas, a gente vai estar fazendo isso agora, ele diz o seguinte: se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta do acordo com concordância do investigado e seu defensor. Aqui não tem como aceitar a forma como esse dispositivo foi redigido e posta aqui no Código de Processo Penal. Não existe isso de devolver os autos ao Ministério Público. Eu, enquanto promotor de justiça, se formei minha convicção de que, naquele caso, o acordo de não persecução penal vai surtir os efeitos de prevenção e reprovabilidade do crime praticado. Se eu entendo que cabe a determinadas medidas obrigacionais para o investigado, tais como prestação de serviço à comunidade, multa ou quaisquer outras medidas que eu entenda compatíveis com a prática do delito, o que foi praticado pelo investigado, não cabe ao juiz devolver os autos para mim para que eu tome novas medidas. Isso viola frontalmente a minha independência funcional, a minha independência enquanto membro de valorar aquele caso em uma esfera pré-processual, em uma esfera prévia ao processo judicial, afetando diretamente a minha independência funcional. O juiz ele não pode simplesmente, discordando do Ministério Público, devolver os autos para mim. E o pior, a lei ela não pode trazer como única solução após a devolução dos autos a reforma da proposta do acordo com a concordância do investigado. Isso não tem sentido, e mais à frente eu vou mostrar para vocês com outro parágrafo, o último parágrafo, o parágrafo 14, que esse dispositivo do parágrafo 5º ele se mostra completamente inadequado. Vejam bem, se o juiz entende que as condições firmadas no acordo se mostram insuficientes ou abusivas ou de qualquer forma incompatíveis, ele não pode devolver os autos ao promotor de justiça. O promotor de justiça não é um serventuário da justiça, não é um servidor subordinado ao judiciário. O membro do Ministério Público tem sua independência funcional para fazer sua valoração sobre aquele caso concreto. O juiz discorda,
o certo era submeta à apreciação da instância revisional do Ministério Público, que atualmente é o Procurador-Geral de Justiça, em aplicação ao artigo 28 do CPP. Discorda do membro do Ministério Público, submeta ao chefe da instituição. Se o chefe da instituição concordar com o juiz, outro promotor será designado para a atuação naquele caso, agindo como longa-manos do PGJ. Mas eu, enquanto primeiro promotor que atuei naquele caso, eu não vou ser forçado a reformular uma coisa que a minha convicção já pôs no papel. Então a crítica que eu aplico aqui no parágrafo 5º é essa sistemática de bate e volta. Vai e volta para o membro. Não volta para o membro. O membro ele não pode ser obrigado, diante da discordância do juiz, a ter que reformular a sua proposta de acordo. O membro tem autonomia e tem independência para firmar o seu posicionamento. Na discordância, use-se da via recursal, da instância recursal. Antes da leitura do parágrafo 6º, eu vou descer um pouquinho e vou ler o parágrafo 7º, porque o parágrafo 6º trata ainda da hipótese de homologação e o parágrafo 7º trata da hipótese de recusa da homologação. Então eu vou separar a leitura dos artigos de modo a deixar mais didático, recusando e depois aceitando. E o parágrafo 7º ele vai dizer o seguinte: o juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Concorda? Ele pode recusar a proposta de homologação. Pode recusar o ANPP. É um direito do juiz. Assim como ele tem independência funcional para recusar, eu tenho independência funcional para bater o pé e dizer: eu entendo que é cabível, eu entendo que é suficiente, eu entendo que é compatível. Então, assim como o juiz ele possui sua independência funcional para recusar o acordo, eu, enquanto promotor de justiça, possuo independência funcional para firmá-lo da forma que eu entenda mais adequada e correta para o caso concreto. E o parágrafo 8º vai dizer o seguinte: recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessária complementação das investigações ou oferecimento de denúncia. Outra crítica que precisa ser feita aqui nesse parágrafo 8º. Veja que pela leitura do parágrafo 8º, o juiz devolve os autos ao promotor e eu só vou ter duas opções: ou eu complemento as investigações ou eu ofereço a denúncia. Mas se eu entendo que não é caso de complementar e se eu entendo que é cabível o acordo e por isso eu vou firmar o acordo, como é que eu posso ser obrigado a tomar uma ou outra medida? Se eu entendo que o acordo está adequado, está pronto e acabado, o juiz não pode simplesmente devolvê-lo para mim e me obrigar a complementar investigações ou oferecer a denúncia. Esse parágrafo 8º, ele vai de encontro a toda sistemática do ordenamento jurídico de separação de poderes, de separação de instituições, de autonomia e independência entre as instituições. O Ministério Público ele não pode ser utilizado como um mero instrumento do Poder Judiciário. Ele não pode ser utilizado desprezando-se por completo a formação do convencimento do membro do Ministério Público. Então, a forma como o parágrafo 8º, o parágrafo 7º e o parágrafo 5º foram estabelecidos mostram uma deturpação completa do modo de ser, das regras do jogo dispostas na Constituição Federal. O promotor de justiça, ele é o titular privativo da ação penal pública incondicionada. E isso significa que, enquanto promotor de justiça, a valoração que eu fizer sobre um delito que seja perseguido via ação penal pública incondicionada, essa valoração ela tem que ser inviolável por qualquer outro poder. Por isso, eu entendo inadequado a aplicação do parágrafo 8º, trazendo essas possibilidades para o membro. Eu não posso ser compelido a complementar investigações, a oferecer denúncia ou mesmo reformular o acordo de não persecução. Uma vez discordante o juiz, ele submeta à instância revisional. E agora a gente volta para o parágrafo 6º, que diz:
Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. Essa parte final eu já tracei muitas críticas, expliquei para vocês o problema que é você trazer a execução do acordo de não persecução penal para dentro do juízo de execução. Mas eu vou colocar de uma forma mais prática. Imaginem que eu sou promotor de justiça na primeira promotoria de justiça criminal da circunscrição X, mas a atribuição da execução penal não cabe a mim, e sim ao colega que atua na terceira promotoria criminal dessa mesma circunscrição. Então vejam a deturpação do sistema. Eu vou elaborar um acordo de não persecução penal, vou levar para a homologação, e uma vez homologado, tudo vai cair nas costas do membro que atua na terceira promotoria criminal dessa circunscrição X. Não tem sentido. Ora, eu avaliei o caso, eu conheço as circunstâncias, eu colhi o depoimento com a confissão do investigado. E aí eu vou transferir isso para o colega que atua na execução penal. O acordo ele vai ser fiscalizado pelo juízo da execução penal. Isso é uma deturpação do sistema. A gente, mais uma vez, não estamos tratando de pena, de aplicação de pena. Nem isso vai gerar antecedentes, como a gente vai ver mais para frente. Não vai gerar efeito nenhum. Tão somente efeito para evitar um novo acordo de não persecução penal. Então não tem sentido retirar de uma promotoria para levar para outra promotoria com a atribuição da execução penal. Naquelas promotorias únicas, total sentido, porque eu vou colher o depoimento, eu vou instruir o acordo de não persecução penal e eu vou fiscalizar a execução. Tudo bem, mas a gente tem que tratar desse modelo do ANPP de uma forma genérica, para ele se adequar a todos os casos, seja de promotorias únicas, seja de promotorias de grandes capitais, seja promotorias intermediárias. Por isso que fica a crítica de retirar o procedimento de uma promotoria e levar para outra promotoria, tão somente porque aquela promotoria está vinculada à atribuição da execução penal junto ao juiz da execução penal. O parágrafo 9º vai dizer o seguinte: a vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Foi uma forma do legislador pensar também na vítima aqui. Obviamente, quando o crime investigado tiver vítima certa e definida. Então, nesses determinados crimes, por exemplo, uma lesão corporal culposa, a vítima ela vai ser notificada da homologação do acordo e de eventual descumprimento, para que tome ciência do andamento desse procedimento. Então, não há nada de muito complexo nesse parágrafo, foi só uma forma do legislador também pensar na vítima, né, que é muito pouco levado em conta no nosso ordenamento jurídico. E vamos passar para o próximo parágrafo. E por fim o parágrafo 10, que diz: descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posteriormente oferecimento de denúncia. Essa comunicação eu entendo que pode ser feita já no oferecimento da denúncia. Eu estou fiscalizando aqui um cumprimento de um acordo de não persecução penal. Vi que o indivíduo descumpriu reiterada e injustificadamente. Eu não tenho que comunicar ao juiz para depois oferecer a denúncia. Essa comunicação eu entendo que pode ser feita já no oferecimento da denúncia. E por fim, eu não vou fazer a análise desse dispositivo, mas eu só vou lê-lo aqui para linkar com as críticas que eu já fiz sobre a recusa da homologação do acordo. Vejam bem, se o juiz recusa o acordo e devolve para mim e eu modifico esse acordo, eu vou acabar violando um direito do investigado, porque o parágrafo 14 ele prevê justamente a legitimidade recursal do investigado para levar a questão do acordo de não persecução para as instâncias superiores. E o parágrafo 14 ele diz o seguinte: no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 desse Código. Veja que aqui ele está tratando da hipótese de recusa. Mas se eu tenho uma legitimidade recursal, eu enquanto investigado, eu tenho uma legitimidade recursal no caso de recusa, se houve uma modificação por conta de uma devolução dos autos pelo juiz e o promotor desavisadamente obedeceu a esse retorno e fez as modificações, eu enquanto investigado posso concluir que essa modificação nos termos do acordo pode até caracterizar uma recusa àquela primeira proposta.
uma recusa do membro em celebrar o ANPP comigo nos termos como tinham sido originariamente postos. Então eu posso levar essa causa para as instâncias recursais dentro do Ministério Público para que seja revista essa possibilidade do acordo tal qual realizado no primeiro momento. Então acho que fica muito claro aqui o não cabimento desse modelo posto pelo CPP. Não cabe ao Judiciário determinar o que o membro do Ministério Público deve ou não deve fazer. Uma vez discordante, o membro do Judiciário deve submeter as instâncias recursais com a aplicação do artigo 28 para não haver violação da independência funcional do membro do Ministério Público que celebrou o acordo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo acabou sendo um pouco extenso, vou tentar na edição diminuí-lo para que fique naquela proposta de 5 a 10 minutos, para também não ficar muito grande, né? E transmitir o conhecimento de forma rápida e simples. E já faço o convite aqui para o próximo vídeo, em que a gente vai estar exaurindo o acordo de não persecução penal na sua leitura dos últimos parágrafos. Já peço para que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, né, na continuidade dos vídeos aqui do nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação. Se gostou do vídeo, dá um like e a gente se encontra nos próximos vídeos. Fui! Café frio. Me empolguei na explicação, deixei o café esfriar.